Olá pessoal, tudo bem? Vamos continuar nossas atividades, dando continuidade ao nosso livro Vivenciando e Aprendendo. E hoje nós vamos falar sobre uma coisa muito legal. Nós vamos estudar a página 16 e a página 17 do nosso livro Vivenciando e Aprendendo, nosso livro 2. E nessas páginas nós vamos aprender uma coisa muito interessante, que são os seres vivos e os seres não vivos. Que é isso? Logo aqui no início, do nosso livro, a gente tem um pequeno texto que fala sobre isso. Ele diz assim: na natureza existem seres que têm vida e seres que não têm vida. As pessoas, as plantas e os animais são seres vivos. A areia, as pedras e a água são seres não vivos. Então o texto fala de duas coisas: seres vivos e seres não vivos. Então vamos pensar, o que são seres vivos? É todos aqueles que nascem, crescem, são aqueles que respiram, se alimentam, podem pensar, podem falar, como os seres humanos. São seres vivos. Mas, Tiana, as plantas também são seres vivos. São, mas elas não se locomovem, elas não andam como os seres humanos. A diferença é que elas têm vida porque elas produzem o seu próprio alimento, elas nascem, elas brotam no chão, a sua semente ou o broto, e elas crescem e se evoluem, dão frutos, ajudam a criar o oxigênio, que é o que a gente precisa para respirar. Por isso que as plantas são consideradas seres vivos. Aqui também fala dos animais. São seres, as plantas e os animais são seres que não podem, pensar como os seres humanos. Mas eles são classificados como seres vivos também, porque eles possuem características como nós, seres humanos. Eles nascem, eles se alimentam, eles se locomovem, eles podem andar. Então, por isso que eles também são seres vivos. Até aí tudo bem? Depois, se vocês tiverem alguma dúvida sobre o que é ser vivo, pode estar pesquisando na internet mais, em vídeos, ou perguntar para o papai, para a mamãe, ou pode perguntar para a Tiana, que a Tiana responde. Tá bom, pessoal? Recapitulando então, os seres vivos são aqueles que podem respirar, se alimentam, se locomovem, que são o caso dos seres humanos. E seres vivos, como as plantas, os animais, as plantas que não podem andar, mas como os animais e as plantas que não pensam, mas também são seres vivos. Plantas, animais e seres humanos são seres vivos. Depois aqui no texto fala de seres não vivos. Seres porque eles existem, eles têm um papel na natureza, como a água, a areia, as pedras, que o autor fala aqui no texto. A água, ela não tem vida, ela não anda, ela não fala, ela não respira, ela não se alimenta, ela simplesmente vive porque ela é um elemento natural, um elemento da natureza. Mas a água tem sua importância. Então, por isso que ela é classificada como um ser não vivo, que ela não pensa, ela não se alimenta, ela não se locomove. Alguns podem dizer, Tiana, mas as águas elas andam, mas devido a um efeito, o vento que balança, as ondas que a praia tem, por isso que faz, com que a água se movimente, as rochas, que levam a água e ela pode descer, como o exemplo da cachoeira. Então, a água ela não se movimenta sozinha, ela precisa de um fator que ajude ela a se movimentar. Depois a gente tem a areia. A areia simplesmente existe, porque ela é um elemento da natureza. Ela está ali no chão, no solo, na praia, em algumas construções a gente utiliza areia para a construção da casa, dos apartamentos. Então, ela é um ser não vivo presente na natureza. Então, por isso que eles são classificados como seres não vivos. Então, os seres não vivos é mais fácil da gente identificar. A água, rochas, as pedras, a areia, uma nuvem, a gente vê, mas ela não está lá no céu, ela existe por efeitos biológicos da natureza, mas ela não tem
ela não se movimenta, ela não fala, ela não pensa, diferente dos seres vivos. Então aqui o texto falou sobre esses dois elementos, seres vivos e os seres não vivos. Mas ele fala de uma outra coisa também. Além deles, existem no ambiente elementos produzidos pelo ser humano. Olha só, agora ele já falou sobre uma outra coisa, sobre elementos produzidos pelo ser humano. Tiana, o que são elementos produzidos pelo ser humano? São coisas que o homem pode construir. Homem que eu falo, homem e mulher. Pessoas, seres humanos, podem construir. Como prédios, casas, pontes, entre outras coisas. Muitas coisas que os homens podem fazer. E aqui no livro, na nossa página 16, vou colocar aqui de novo para vocês recapitularem, relembrarem, aqui ó, página 16. Tem uma imagem e vocês devem observar essa imagem e vocês vão marcar um círculo, fazer um círculo nos seres vivos e um X nos elementos produzidos pelo ser humano. Então nós falamos sobre 3 coisas: ser vivo, ser não vivo e elemento da natureza. Desculpa, e elementos produzidos pelo homem. Então vocês vão procurar aqui apenas os seres vivos e os elementos produzidos pelo ser humano. Observe a imagem. O que é ser vivo? Que está pedindo para vocês marcarem os seres vivos. O que é vivo aqui nessa imagem? Nós temos os seres humanos, as plantas. E o que é elemento produzido pelo humano, pelo ser humano? Nós temos ali um farol, nós temos uma sombrinha de praia. Observe que são fáceis da gente identificar esses objetos que ele está pedindo. Então aqui, pessoal, nós vamos fazer apenas o que ele está pedindo, que são os seres vivos e elementos da natureza. A gente falou sobre os 3 elementos: seres vivos, não vivos e elementos da natureza. Mas a gente vai só marcar os seres vivos e os elementos da natureza, tá bom? Aqui embaixo ele diz assim: escreva a quantidade correspondente de seres vivos e elementos produzidos pelo homem. Vocês vão marcar aqui na imagem, né, o que vocês encontrarem, e depois vão registrar aqui embaixo a quantidade. Quantos seres vivos e quantos elementos produzidos pelo homem, tá bom? Ok, pessoal, agora a gente vai para a próxima página, que é a página 17, que diz assim, ó: destaque as imagens do anexo 1, página 77, e colhe-as abaixo de acordo com a indicação: elementos da natureza e elementos produzidos pelo ser humano. Observe que aqui a gente já tem um novo conceito. A gente aprendeu sobre seres humanos, seres vivos, né? Sobre os seres não vivos, elementos produzidos pelo ser humano, e agora a gente vai falar sobre elementos da natureza. O que são elementos da natureza? São todos aqueles que são produzidos pela natureza, que a natureza por si só ela cria, como as plantas, os rios, as montanhas. Precisou de um fator natural para elas existirem. Então, por isso, elas são consideradas elementos naturais. Aqui, nos anexos da página 77, nós temos vários exemplos disso. Aqui é um pôr do sol, por exemplo. O homem é capaz de produzir, o ser humano é capaz de produzir um pôr do sol? Não. O pôr do sol é um elemento natural, é um elemento da natureza. É o momento do dia em que ele acontece. Então, ele é considerado um elemento da natureza, porque foi a natureza quem produziu, não foi o homem. Aqui embaixo nós temos o desenho de um celular, de um fone de ouvido, né? Um objeto tecnológico. A natureza é capaz de criar um celular? Ela por si só, naturalmente, ela é capaz de construir? Não. Esse objeto é um objeto construído pelo homem, né? Com suas máquinas, com sua inteligência. Ele foi aperfeiçoando e criando esse objeto tecnológico. Então aqui a gente tem vários exemplos
vocês vão olhar, observar e vão destacar e vão colar. Aqui os elementos da natureza e aqui os elementos produzidos pelo ser humano. Então hoje nós aprendemos uma coisa nova, que legal, né? Nós aprendemos 4 coisas novas: seres vivos, seres não vivos, elementos da natureza e elementos produzidos pelo ser humano. Eu sei que são palavras um pouquinho difíceis, né? Um assunto diferente. Se tiver dúvida, pode estar me procurando, pode estar questionando, né? Eu sei que às vezes pelo vídeo é difícil de você entender, às vezes questionar, mas pode estar trazendo as perguntas, as dúvidas na aulinha do Zoom, que a Tiana vai respondendo, a gente vai aprendendo mais ainda. Tá bom, pessoal? Um beijinho para vocês, né? Então fiquem aí hoje, né? 2 páginas, página 16 e 17. Vou mostrar aqui de novo, ó, 16 e 17. São as páginas que a gente estudou hoje, tá bom, pessoal? Um beijo e até a nossa próxima aula.